Quantos estão animados aqui? Deus vai nos visitar, já nos visitou. Quem foi visitado pelo Espírito Santo enquanto adorava, Deus tem coisas maiores para fazer hoje aqui neste lugar. Pessoas vão ser transformadas hoje, porque pregamos a palavra viva de Deus. Ela vai sim transformar vidas. À medida que ouvimos a palavra, o Espírito está trabalhando neste lugar. Coisas novas acontecerão hoje aqui, quantos creem nisso? Estenda as suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Amém, dá um sorriso para quem está do lado aí. Diga: Deus vai falar contigo, que bom que você está aqui. Que maravilha é poder servir ao Senhor. Obrigado, Deus. A presença de Deus é boa, ela nos faz bem. Aleluia. Estamos numa campanha de 40 dias. Quem está participando aí da campanha? Deixa eu ver. Isso. Se você chegou no meio do caminho, ainda dá tempo. Nós temos um livro de devocionais, estamos fazendo diariamente, e cada semana tem um tema diferente que estudamos. Se você gosta de acordar cedo, quero te desafiar. Às 6 horas da manhã a gente está fazendo a devocional do livro já na live. E aí a gente já começa com a bênção do Senhor para o dia. Eu não sei, quantos começam o dia orando? Levanta a mão, deixa eu ver. Comece teu dia orando. Comece teu dia orando. Peça a bênção de Deus antes de sair de casa. Que Ele guarde os teus passos, que Ele te dê direção, sabedoria nas reuniões, no teu trabalho. Como é bom começar o dia com a bênção de Deus. Então, participa dessa campanha. E essa semana, já a voz começa a fraquejar, já foi um culto, né? Tem mais 2 amanhã. Aleluia. Estamos estudando essa semana sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a Bíblia. E queria estudar o texto da palavra de Deus que se encontra em Atos, capítulo 8. Versículo 26 a 40, Atos 8, versículo 26 a 40. Você trouxe Bíblia, abra lá. Se não trouxe, acompanha com a gente no telão. E vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir-se e sentar-se ao lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu:
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Hoje eu quero falar sobre o poder transformador da palavra de Deus. Esse texto ele nos fala sobre o poder transformador da palavra de Deus. Eu não sei se você entende. Quantos aqui tem uma Bíblia? Levante as mãos. Você tem uma Bíblia? Você é um privilegiado. Talvez você não entenda o que representa esse livro. Talvez você não saiba o valor deste livro. Mas eu queria começar essa pregação hoje falando sobre a Bíblia. Esse livro, a maioria das capas está escrito Bíblia Sagrada. Bíblia significa biblioteca de livros. De fato, a Bíblia é um compêndio de livros escritos por vários autores em diferentes épocas, separados por culturas diferentes, todos inspirados por Deus. Apesar da diferença das épocas e das culturas, eles não se contradizem e falam a respeito da mesma revelação. Sagrada. Alguns entendem sagrado como a Bíblia um livro mágico, ou um livro que emana poder. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91, põe na mesa de casa, para trazer bons fluidos. Mas deixa eu te dizer, o sagrado aqui não representa exatamente isso. A Bíblia é sagrada porque ela é a palavra de Deus revelada. E quando entendemos e colocamos em prática a palavra de Deus revelada, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Hoje eu quero te apresentar a palavra de Deus. Eu não sei se você sabia, mas esse é o livro mais procurado e mais lido em todo o mundo. A Bíblia é o livro mais vendido nos últimos 50 anos. 3,9 bilhões de Bíblias foram vendidas. Para você ter a ideia da discrepância em relação aos outros livros, segunda posição no ranking de livros mais vendidos é um livro chamado A Cidade de Dois Contos, 200 milhões. Depois O Senhor dos Anéis, 150 milhões. A Bíblia, 3,9 bilhões de exemplares. Para você ter uma ideia de como as pessoas procuram esse livro. Uma menina chamada Mary Jones, há cerca de 200 anos atrás, ela guarda dinheiro durante 6 anos para conseguir comprar sua Bíblia. Naquela época as Bíblias eram muito caras. Aquela menina, depois de 6 anos de economia, ela anda 40 quilômetros, uma adolescente, para conseguir comprar o seu exemplar das Escrituras. Alguns britânicos veem aquela menina, a sede dela pela palavra de Deus, e resolvem fundar a Sociedade Bíblica. E eles então tornam a Bíblia um livro acessível, e desde então a Bíblia tem se espalhado. Aonde há uma sociedade bíblica, os exemplares têm chegado nas mãos de pessoas. Aonde esse livro chega, vidas são transformadas e culturas são impactadas. É por isso que o inimigo tenta impedir o avanço da disseminação da palavra de Deus. Ainda hoje existem 22 países cujo esse livro é proibido. Eu estava lendo um tempo atrás um livro que contava a história de um pastor, na época comunismo ainda mais forte na China, ele dizendo que na sua aldeia só tinha uma Bíblia. Eles arrancavam as páginas das Bíblias e davam para os moradores. E quando tinha os cultos, cada um tinha que trazer o seu pedaço da Bíblia e recitar ali de cor e o que tinha entendido da palavra. Era assim que eles estudavam a Bíblia. Você é um privilegiado.
O inimigo tenta impedir de diferentes formas, ao longo da história, o conhecimento da palavra de Deus. Até mesmo dentro da igreja. A Bíblia era tida apenas em latim, grego, hebraico. E muitas lideranças no meio da igreja usavam a palavra de Deus como uma forma de manipulação. Por isso começaram a vender indulgências. E um padre chamado Lutero, vendo que os ensinos estavam sendo equivocados, aquilo estava sendo usado como massa de manobra, ele põe teses na porta da sua igreja, da sua paróquia, e ele então foge por causa da perseguição e num castelo, ele escreve a Bíblia em alemão, vem a imprensa e as pessoas começam a ter a Bíblia na sua própria língua. Agora elas podem entender o que a Bíblia está dizendo e não precisam ser mais manobradas por pessoas com más intenções. Hoje você tem a palavra de Deus na sua própria língua. E eu queria te desafiar a sair do comodismo e a começar a ler as Escrituras Sagradas, porque ao ler a Bíblia, a sua vida vai ser transformada, como a vida daquele eunuco. Eu creio, a palavra de Deus é poderosa para trazer transformação. Quantos creem nisso? Hoje eu quero falar do poder transformador da palavra. O que me chamou a atenção quando eu li esse texto foi que esse homem estava lendo a Bíblia. O texto diz assim: estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Aquele homem eunuco andou 200 quilômetros para participar de um culto. E ele estava tão interessado em relação à palavra de Deus, que agora ele está lendo em voz alta, enquanto voltava para casa. Está lendo as Escrituras em voz alta. E aí, enquanto ele está lendo essa palavra que é poderosa, há uma conspiração divina. Uma série de eventos sobrenaturais acontecem. E a vida deste homem é transformada. Porque a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. Hoje eu quero te explicar por que a palavra de Deus é poderosa. Porque ela pode transformar vidas de pessoas, histórias, culturas. Quantos querem aprender sobre isso? Primeiro motivo pelo qual a palavra de Deus é poderosa para transformar é porque ela nos revela Cristo. A palavra de Deus, ela nos revela Cristo. A Bíblia vai nos mostrar que este homem estava lendo a palavra. E o trecho que ele estava lendo dizia: foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: de quem ele fala? A respeito de quem ele está falando? A palavra de Deus revela Jesus. Ele estava lendo o livro de Isaías, um trecho que é chamado Cântico do Servo Sofredor, uma profecia messiânica que aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus. E aí aquele homem está lendo e se pergunta: de quem é essa palavra? Sobre quem é ela? E é nesse instante que Filipe chega e começa a apresentar, a explicar: é Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele esteve entre nós nos últimos dias. Ele ressuscitou dentre os mortos. E à medida que ele apresenta Jesus para aquele homem, a sua vida é transformada. A palavra de Deus é poderosa porque ela nos revela a pessoa de Cristo Jesus. Eu estava ouvindo uma entrevista de um pastor mais velho. E alguém pergunta para ele: pastor, se pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Tem algo que você se arrepende? E ele disse: tem sim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu pregaria mais sobre Jesus e menos sobre outras coisas. Sabe, a Bíblia nos apresenta Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Existem palavras, existem promessas que nos remetem a Cristo. Ela é poderosa porque nos apresenta uma pessoa, o Filho de Deus, encarnado, que se fez homem e habitou entre nós. Ray Stedman, um expositor da Bíblia conhecido, ele faz um estudo
todos os livros da Bíblia, ele vai apresentando Jesus. Como ele aparece de Gênesis a Apocalipse. Esse homem vai dizer, na Bíblia, a vida cristã é centrada em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E a promessa de Deus aos cristãos de que Ele nos transformará à imagem de Cristo Jesus. Quando lemos a palavra, Jesus é apresentado para nós como um padrão, como um modelo de Deus para todos os homens. Ele é o padrão, Ele é a referência. E quando nos confrontamos com a imagem dele, somos transformados. 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. A Bíblia nos apresenta Jesus, Ele é o padrão, Ele é o modelo. À medida que caminhamos e lemos a palavra, somos convidados a nos parecer ainda mais com Ele. Hoje eu quero te apresentar esta palavra que é poderosa. Ela apresenta o Cordeiro, ela apresenta o Verbo encarnado, ela apresenta o Messias, ela apresenta aquele que é a escada, que abre os céus para a revelação de Deus. Hoje eu quero te apresentar Jesus. A palavra de Deus é poderosa, porque ela nos revela o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, aleluia. Eu tenho visto pessoas sendo transformadas, ao encontrarem Jesus nas Escrituras. Eu tenho um amigo, e quando ele era mais novo, ele era hippie, drogado. Ele costumava dizer que não era desse mundo. Um dia, numa batida policial, ele foi parar na cadeia. E ele está lá na cadeia. E passa o grupo dos Gideões entregando aqueles Novos Testamentos, sabe? Aqueles azulzinhos que você encontra nos hotéis. E ele disse para mim que pegou um daqueles, porque naquela época ele achava que as folhas da Bíblia eram ideais para rolar baseado. Aí ele pega, mas quando ele vai... está pronto para fazer um sacrilégio. Quando ele está com a Bíblia na mão, ele abre e cai num texto que dizia assim, vós não sois deste mundo. Ele falou, opa, isso aqui é para mim. Aí ele começa a ler o livro de João. Mas à medida que ele vai vendo o livro de João, Jesus é apresentado para ele. À medida que ele vai lendo o livro de João, ele vai recebendo uma revelação do alto. E à medida que ele vai encontrando Jesus nas Escrituras, a sua vida é transformada. Ele se converte dentro da cadeia com o Novo Testamento dos Gideões. O livro que ele ia fazer um baseado transforma a vida dele completamente. Hoje eu quero te apresentar aquele que é poderoso para transformar, para mudar culturas, ideias, pensamentos. Hoje esse meu amigo é um missionário, um homem de Deus, louquinho, continua meio, acho que fumou demais, mas ele é uma benção. Eu também tinha uma outra amiga, na época de adolescência, estou vendo o Rodrigo, ele vai lembrar dela. Essa menina, ela se interessou pelo ocultismo, ela começou a ler livros sobre bruxaria, se envolveu com o satanismo, e ela invocava espíritos. Ela tinha o costume de madrugada, pular os muros dos cemitérios, e ela trazia pedaços dos mausoléus para dentro do seu quarto. Você pode imaginar como era o quarto dessa menina. Ela só se vestia de preto, ela estava sempre cabisbaixa, mas um dia, ela fazendo ali uma consulta aos espíritos, ela começa a ser atormentada, começa a se sentir mal, angustiada. E aí a sua mãe era crente, tinha uma Bíblia na casa dela. Ela resolve pegar a Bíblia e perguntar para Deus, Senhor, por que essa angústia? Se Deus existe, se Ele fala comigo na Bíblia. E ela abre a Bíblia e cai em João capítulo 8, versículo 44, dizia assim, vós sois filhos do diabo, e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há nele verdade.
Quando ele diz uma mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. E ela continua então lendo o capítulo de João, capítulo 8. Falou com ela serviu o diabo, é comigo. E ela lê então, e lá está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Jesus se apresenta a ela, a sua vida é transformada. Ela começou a vir nos cultos. Deus fez uma faxina no quarto, ela usava umas camisetas pretas. Ela falava, só tinha esse tipo de roupa no guarda-roupa. Mas Deus usou aquela menina com seu testemunho para levar tanta gente para Jesus. A palavra de Deus é poderosa porque ela nos revela Cristo. Hoje eu quero te apresentar o Cordeiro de Deus, o Verbo que se fez gente e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Hoje eu quero te apresentar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando João tem uma revelação de Cristo, ele ouve uma voz. Ele está ali na ilha de Pátimos, perseguido, foi ali jogado, e ele está ali, então ele ouve uma voz e ele tem uma revelação da pessoa de Jesus. Seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, ele tem um cinturão no peito, os seus pés são como bronze reluzente. Quando ele fala, João cai prostrado, porque ele é Deus de majestade, o Cristo glorificado e exaltado. Hoje a palavra de Deus vai nos revelar Jesus. Pessoas serão transformadas neste lugar, porque Ele está vivo, Ele reina. Hoje a sua vida pode mudar, conhecendo mais a respeito de Jesus. Sabe por que eu leio a palavra? Porque ela me revela Cristo. Quantos querem conhecer mais de Jesus? Aleluia! Segundo motivo, porque essa palavra é poderosa. A palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. Ela tem um poder transformador, porque ela é viva. Diga para a pessoa que está do seu lado: a palavra de Deus é viva. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais constante que uma espada afiada de 2 gumes, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração, capaz de dividir ossos e medulas, alma e espírito. A palavra de Deus é viva. Mas o que isso representa? O que significa dizer que a palavra de Deus é viva? Enquanto lemos as Escrituras, a palavra escrita, o Espírito Santo age, Ele trabalha, criando realidades novas nas nossas vidas. É exatamente isso que acontece aqui. Aquele homem está voltando para casa. Ele está com a Bíblia aberta. Ele está lendo, mas não consegue compreender. Mas enquanto ele está lendo as Escrituras, ele foi para o matadouro como uma ovelha muda. Enquanto ele está lendo as Escrituras, o Espírito começa a trabalhar, a operar. E então o Espírito se move, muda o itinerário de Filipe, manda ele para um lugar deserto. A Bíblia diz no versículo 29, então disse o Espírito a Filipe: aproxime-se desse carro e acompanha. Ele está lendo sem entender, mas o Espírito está trabalhando. Agora ele vê um carro passando, e o Espírito move Filipe a andar, a correr do lado do carro, porque alguém está lendo a Bíblia, e aquele homem continua lendo a Bíblia, sem entender. Filipe ouve, ele disse: você entende o que está lendo? Ele disse: não. Ele entra, agora ele começa a explicar a palavra, e o Espírito está trabalhando na vida de Filipe, e à medida que o Espírito trabalha, aquela palavra que antes era incompreensível, se torna realidade. Palavra de Deus revelada, e a vida do eunuco é transformada. A palavra de Deus é viva,
Enquanto lemos a palavra, o Espírito age em nós. Enquanto lemos a palavra, Ele nos confronta. Enquanto lemos a palavra, Ele nos provoca, nos exorta, nos mostra realidades novas. Enquanto lemos as Escrituras, o Espírito está trabalhando em nós. Você precisa ler a Bíblia. Ela é uma palavra viva. Deus está trabalhando agora neste lugar, enquanto estudamos a sua palavra. Quantos creem nisso? Quantos já leram o livro de Gênesis? Já leu? Como começa o livro de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que Deus usou para criar todas as coisas? A sua palavra, a palavra viva de Deus. Ela é capaz de criar coisas a partir do nada. Ela é capaz de gerar realidades novas. Ela é capaz de tirar do caos beleza. Quando lemos a palavra de Deus, essa palavra viva, enquanto lemos ela sim age, o Espírito age em nós, gerando realidades novas. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Aleluia. A palavra de Deus revelada a Abraão trouxe uma realidade impossível. Ele já era um senhor, ele já tinha muitos anos. Quando Deus fala para ele, manda ele mudar o nome. Abraão quer dizer pai de multidões. Um homem incapaz de ter filhos, agora muda o seu nome. As pessoas deviam dizer: está maluco? Como assim pai de multidões? Abraão creu na palavra revelada de Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Quando cremos na palavra revelada de Deus, o Espírito cria coisas a partir do nada. Realidades novas surgem na nossa vida. Aquele homem pôde ter o filho da promessa. Ele chegou porque ele creu. Sabe, eu creio que hoje, enquanto estudamos a palavra, pessoas vão receber de Deus realidades novas. Ele vai chamar à existência coisas que não existem. Eu lembro de um livro que eu estava lendo, a história de um pastor, ele contando que, desenganado pelos médicos, num leito, no hospital, ele ganha uma Bíblia. E ele começa a ler os evangelhos. Ele não era crente, mas quando começa a ver os relatos das curas e milagres que Jesus fazia, ele sente o Espírito trabalhando no seu interior. Deus se revela a ele: eu vou te curar. E ele crê na palavra revelada. E então, Deus faz um milagre. Aquele menino desenganado pelos médicos é curado. Porque quando lemos a palavra, o Espírito está trabalhando. Eu não sei quais são as realidades novas que Deus vai fazer surgir hoje aqui. Ele vai trazer à existência, enquanto trabalhamos, realidades novas. Eu gosto do testemunho de Spurgeon a respeito da sua conversão. Uma realidade nova é gerada na sua vida quando aquele moço, no meio de uma nevasca, procura abrigo numa igreja metodista. Ele chega naquele lugar e o pastor não consegue chegar para o culto por causa da nevasca. E quem vai para frente ministrar a palavra é um homem simples, um alfaiate. Ele fica repetindo várias vezes o mesmo versículo. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. E ele lê de novo. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. E aquele homem simples começa a pregar de forma bastante simples. Basta olhar. Não precisa fazer faculdade para olhar.
Não precisa fazer muito esforço. Até uma criança, um idoso pode olhar. Olhem para o Calvário. Olhem para o Cristo com a coroa de espinhos. Olhem para o Cristo ressurreto. Olhem e serão salvos todos os moradores da terra. Então ele vê Spurgeon na galeria e aponta para aquele moço: ei, você aí, parece muito triste. Basta olhar. Não adianta olhar para si mesmo. Olhe para ele e você será salvo. Naquele momento, aquele jovem que estava triste no meio de uma nevasca, ele disse: eu olhei para a cruz. Naquele dia o caminho da salvação se desenhou para mim. Naquele dia eu entendi quem eu era. Assim como o povo no deserto olhou para a serpente pendurada sobre o madeiro, eu olhei para Jesus e naquele dia eu fui salvo. Aleluia! A palavra de Deus, ela é viva. Hoje realidades novas vão surgir. Deus vai trazer beleza no meio do caos. Aleluia. Quantos já viram o caos da vida sendo transformado pela revelação da palavra de Deus? Eu me converti assim. Logo depois da minha experiência numa vigília, eu estava vivendo um momento de caos, de angústia. E eu fui chorar no chuveiro. Quem já chorou no chuveiro, para ninguém ver? É um lugar bom de chorar, né? É para você se esconder lá, é bom demais. Eu estava lá chorando no chuveiro. Eu lembro que eu fiz uma oração. Deus, se aquilo que aqueles amigos me falaram é verdade, se o Senhor existe e se importa de fato comigo, me dá um sinal do teu amor. Eu saí do chuveiro, abri a porta do banheiro, tinha tocado o telefone, atendo um amigo meu. Ele só diz assim para mim: Michel, não sei se você vai acreditar ou não, mas Deus mandou ligar para você agora e dizer que Ele te ama. E aí ele começou a ler um texto da palavra, que era exatamente aquilo que eu estava vivendo. Naquele dia do caos, Deus tirou beleza. Eu entrei no meu quarto chorando, me ajoelhei na beira da cama e eu comecei a chorar. Falei: que Deus é esse? Que conhece os pontos escuros da minha alma. Que Deus é esse? Que escuta o meu clamor. A palavra de Deus é poderosa. Ela lança luz sobre as minhas trevas. Hoje, enquanto ministramos a palavra de Deus, luz vai ser derramada sobre as suas trevas. Deus vai trazer do caos beleza. Eu não sei como você chegou nessa casa hoje. Talvez descrente, talvez desesperado, angustiado, mas hoje o Espírito Santo está trabalhando. A palavra de Deus é viva, realidades novas surgirão. Deus está fazendo novas todas as coisas. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa também, porque ela representa um convite para uma aliança com Deus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Quando lemos a palavra, nós passamos a entender que ela representa um convite de Deus. Um convite para uma aliança, para um compromisso. É por isso que aquele homem, quando vê um punhado de água, ele diz: eu entendi a palavra, eu quero me comprometer com Cristo. Eu quero uma aliança com Ele. Agora, eu quero que você entenda a situação desse moço. Aquele eunuco tinha viajado 200 quilômetros para participar de um culto. Mas, quando ele chega na assembleia, no culto, ele tem que ficar à porta. Existiam categorias de prosélitos, de convertidos ao judaísmo.
Uma das categorias eram os prosélitos à porta. Eram aqueles que a Bíblia chama de adoradores. Eram pessoas que podiam ingressar, mas não totalmente à assembleia. Era o caso desse homem, em Deuteronômio 23, versículo 1. A Bíblia diz que aqueles que tinham sido castrados, ou tinham seus testículos esmagados, eles não poderiam participar da assembleia de Deus. Ele viaja 200 quilômetros para ficar à porta. Agora ele está voltando para casa, ainda interessado, lendo a palavra, tentando entender. E chega alguém que diz: esse que morreu na cruz, Jesus Cristo, ele vai buscar os que estão à porta. É muito interessante o ministério de Jesus. Quando Pedro e João, depois de um encontro com ele, na hora da oração, estão indo para o templo, eles encontram um paralítico à porta, Formosa. Ele está pedindo esmolas. E a verdade é que existem muitas pessoas que não conseguem chegar, não conseguem entrar, elas ficam à porta. Mas Jesus, ele continua trabalhando à porta. Aqueles homens dizem para o paralítico: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Naquele momento o Espírito que está passando por ali levanta aquele homem, desperta a sua igreja, porque Deus continua trabalhando à porta. Aquele eunuco estava à porta e Jesus foi o buscar. Ele estava lendo sem entender, e Filipe começa a explicar para ele: ei, ele se fez pecado por nós. Ele estendeu os braços no madeiro. Ele se fez maldição por nós, para que todos aqueles que entendem o sacrifício de Jesus possam se relacionar com Deus. Aquele homem, quando ouve aquelas palavras: eu posso participar do culto, eu posso ter uma aliança com Ele, eu posso entrar nessa assembleia, ele prontamente diz: eu quero. Tem um pouco de água aí, me batiza agora. Ei, deixa eu te dizer algo. Deus quer se relacionar com você. A palavra de Deus é um convite para uma aliança com Deus. É por isso que ela é dividida em Novo e Velho Testamento. Nova e velha aliança. Na aliança antiga muitos eram excluídos, mas na nova aliança, todos quantos o receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos. Quando é que um testamento entra em vigor? Quando alguém morre. Jesus morreu para que com o preço do seu sangue pudéssemos ter uma aliança com Deus. Hoje eu vim te dizer: Ele quer se relacionar contigo, Ele quer fazer uma aliança com você, Ele quer te levar às águas do batismo, Ele quer que haja um antes e um depois deste dia. Aquele homem para a carruagem, manda parar o carro. Todos os seus súditos, todos que estavam naquela comitiva agora sabem. Ele chama, ele explica, ele é batizado, ele tem uma aliança com Deus, aleluia. Ontem eu fui fazer um noivado. E antes de dar a palavra, eu já vou descendo aqui e vocês do louvor vão subindo, por favor. Antes de eu não estou pulando mais, que eu estou com 3 hérnias na coluna. Aí quando eu pulo, teu irmão que está fazendo tratamento, ele filma e manda para mim: pastor, assim não adianta. Então eu vou andando aqui. Eu fui fazer um noivado ontem. E antes de eu dar a palavra, o menino que ia noivar ganhou um presente, ganhou um anel dos pais dele. Ele tinha se formado também naquele dia. Eu disse para aquele moço: o anel na Bíblia significa autoridade. Quando o filho pródigo, ele volta para casa, o pai põe um anel no seu dedo.
aqui você não fica porta. Ele chega pedindo para ser um jornaleiro. Era pior que um escravo. Fazia a jornada de um dia, recebia menos que todo mundo. Chega e pede para andar descalço. Eu quero fazer uma aliança. Eu pus um anel no seu dedo. Eu disse para ele: Deus está pondo um anel no seu dedo, te dando autoridade para um novo tempo. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Deus está pondo um anel no seu dedo. Hoje Deus está pondo um anel no dedo de pessoas. A palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. A palavra de Deus é um convite para um casamento. Hoje pessoas estão sendo convidadas neste lugar para fazerem uma aliança com Deus, um compromisso, firmarem com Ele um compromisso que é capaz de transformar toda a vida. Essa semana nós tivemos a nossa célula. O tema da semana era sobre oração. E nós fizemos uma dinâmica de oração. Expliquei a respeito da oração e pus uma cadeira no meio da roda da célula. Nós falamos: olha, quem quiser compartilhar algo, algum pedido, algum problema, alguma situação, vem aqui, senta na cadeira e nós vamos orar. E as pessoas começaram a vir trazendo as suas situações. A gente fazia aquele cafuné espiritual, todo mundo põe a mão, orava. Mas em determinado momento eu senti: olha, Deus está me mostrando que existem pessoas hoje que precisam fazer uma aliança com Ele. Se hoje você quer sentar nessa cadeira para começar a sua vida com Jesus, vem para cá. E aí a primeira moça que sentou na cadeira disse: na pandemia eu perdi meu marido. Estava deprimida, angustiada, 2 filhos para criar pequenos. Me meti num outro relacionamento, ele acabou. Meu coração está pesado. Meu coração está pesado. Eu quero aceitar o convite. Nós oramos ali. Naquele dia Deus pôs um anel no dedo daquela mulher. Veio um outro jovem contando: perdeu os pais, um tempo difícil, tentou tirar sua vida. Mas naquela cadeira ele estava convidando Jesus. Ele colocou um anel. Sabe, a palavra de Deus é um convite. É um convite. Hoje eu creio, enquanto a palavra de Deus é pregada neste lugar, o Espírito está trabalhando e pessoas vão nascer de novo. Vai haver um antes e um depois deste dia, como na vida do eunuco, quando ele desceu as águas, ele jamais foi o mesmo. Hoje eu quero dizer: você é aceito na casa do Pai. Você não precisa ficar à porta. O Espírito está trabalhando. Jesus te trouxe, me trouxe para dentro. Ele quer uma aliança comigo e com você. Ele pode fazer nova todas as coisas. O Espírito está trabalhando hoje, criando realidades novas. Hoje eu quero te apresentar Jesus. Hoje eu quero te convidar para um encontro com Deus que pode mudar toda a sua vida. Se hoje você está nesse lugar, está dizendo: eu quero sentar nessa cadeira, eu quero fazer um compromisso hoje com Ele, eu quero um anel no meu dedo, eu quero uma aliança com Ele, eu quero conhecer a Jesus. Olha, a minha vida foi transformada quando eu tomei essa decisão. Eu prego esse evangelho de dia e de noite. Eu tenho prazer de apresentar essa palavra a todos, porque Ele me encontrou. Ele foi me buscar no meu caminho, quando eu estava perdido, nos meus dilemas. Ele foi atrás de mim. Hoje Jesus foi ao seu encontro. Ele te encontrou nesta casa. Ele te convidou para cear com Ele. Ele quer pôr um anel no seu dedo. Hoje a sua vida vai ser transformada. Você jamais será o mesmo. Ele está trabalhando neste lugar.
Ele está trabalhando neste lugar. Eu posso perceber a graça de Deus se movendo. Pessoas vão nascer de novo agora. A sua vida vai ser transformada. Se hoje neste lugar você está dizendo: eu quero Jesus, eu quero uma aliança com Ele. Se hoje neste lugar você está dizendo não para o pecado, não para a velha vida. Se hoje você está dizendo: Deus, toma o volante, põe um anel no meu dedo. Talvez você não se sinta capaz. Você não tem autoridade sobre os pecados. Você não tem autoridade sobre maus hábitos, vícios. Você não consegue a verdade. Mas se Ele entrar no seu coração, Ele vai pôr um anel no seu dedo. Hoje a autoridade de Deus virá sobre a sua vida. Você pode mudar sim. Você pode sim. Você pode ser liberto. Hoje você vai voltar para casa diferente. O Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia! Hoje pessoas vão ver a glória de Deus nessa casa. Ele é luz e nele não há trevas alguma. Hoje a glória de Deus, ela vai trazer à existência aquilo que não existe. Ei, deixe para amanhã. Não perca essa oportunidade. O Rei dos Reis marcou um encontro com você. Se hoje você quer dizer: eu quero um compromisso com Ele, eu quero conhecer Jesus, eu quero uma aliança com Ele. Onde você está, levante sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você que levantou sua mão, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Aleluia, 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 aleluia. Lá na galeria, não importa. Hoje algo vai começar. Sua vida, aleluia, aleluia. Você que ficou de pé, vem aqui, nós vamos orar juntos agora. Desce, vem pra cá. Se quiser vir com um amigo, com quem trouxe você, venha. Desce, pode vir da galeria. Pode vir, Deus está te chamando, venha. Aleluia, aleluia, tem mais gente. Pode vir. Hoje é noite de salvação. Hoje a glória de Deus vai transformar histórias de pessoas nesta casa. Venha. Aleluia. Vamos orar agora. Você vai firmar uma aliança com Deus aqui, amém? Feche teus olhos. Você vai fazer a tua oração. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço o teu convite e eu quero fazer uma aliança contigo. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Senhor Jesus, entra na minha vida, faz nova todas as coisas. Senhor Jesus, traz realidades novas, em nome de Jesus. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença sejam comigo todos os dias da minha vida. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero te servir, em nome de Jesus. Nós vamos orar, deixa eu orar por você agora. Toda a igreja pode ficar de pé, você estenda suas mãos para cá. Quero que você erga as mãos e ore junto comigo. Nós vamos clamar, pessoas serão libertas agora, curadas, transformadas. O Espírito de Deus vai ser derramado aqui neste lugar, amém?
Vamos orar por os nossos irmãos. Pai querido, eu quero clamar agora. Faz aquilo que não podemos fazer. Só o Teu Espírito pode regenerar. Só o Teu Espírito pode trazer vida nova. Só o Teu Espírito pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o Teu Espírito pode trazer arrependimento verdadeiro. Só o Teu Espírito pode mudar a vida de pessoas. Por isso, nesse instante agora, reconhecemos que não somos nada, que não podemos fazer nada, e pedimos, ouve o nosso clamor. Espírito de vida, Santo Espírito de Deus, vem e se manifesta neste lugar agora. Seja derramado sobre esta casa, sobre a vida daqueles que confessam o Teu nome. Cumpre aquilo que está na Sua palavra. Sela com o Teu Espírito, que a presença de Deus se manifeste aqui. Os meus irmãos possam sentir renovo da graça, a alegria da salvação, a unção do Espírito de Deus. Vem sobre este lugar. Eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus, que julgos sejam quebrados agora. Alguns chegaram prisioneiros de maus hábitos, depressão, autocomiseração, engano, mentira, prisões na mente que não os deixam crescer. Mas agora, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos o inimigo, que ele caia por terra neste lugar, que a Tua glória se manifeste hoje, que o poder de Deus seja revelado aqui, que os meus irmãos saiam desta casa e que eles jamais sejam os mesmos, que eles voltem cheios do Espírito, tomados por Deus, cheios de fé, na certeza de que frutos novos virão, realidades novas virão. Do caos o Senhor vai trazer beleza. Se manifesta agora com poder e majestade, Deus dos impossíveis. Revela a Tua grandeza hoje aqui, que a Tua glória e o Teu poder caiam sobre esta casa. Manifesta a Tua grandeza entre nós. Revela-te, Pai. Basta isso, basta a Tua palavra, a Tua revelação. Revela agora o Teu querer. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero que vocês olhem para trás. Olha a família que vocês ganharam hoje aqui. Sejam bem-vindos. Essa é a família de Deus. Nós nos ajudamos, nós caminhamos juntos. Um levanta o outro. Hoje Deus vai começar algo novo na tua vida, eu creio. Se você quiser uma oração, deixar o teu contato, a ajuda de alguém, os pastores venham aqui à frente. Vou pedir para os supervisores de célula, alguns líderes, venham aqui. Você quer uma oração específica? Você quer uma ajuda? Procure um desses irmãos que estão aqui na frente. Nós queremos te ajudar. Você está chegando aqui, quer conhecer mais de Deus? Nós queremos te ajudar nesse processo. Quantos querem ler a palavra de Deus aí? Levantem as mãos. Ela é poderosa. Amém? Quero te convidar para algo lindo que Deus vai fazer agora. Nós vamos adorar a Deus. Ele está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Quantos querem ser achados nesse lugar? Amém? Erga suas mãos para o céu e comece a bendizer o nome do Senhor. Deus vai nos visitar hoje aqui, enquanto nós o adoramos. Deus vai nos visitar hoje aqui, enquanto nós o adoramos. Exalte o nome do Senhor. Nós vamos cantar essa canção agora. Engrandeça o nome dele. Tua grandeza
cantar. Aleluia. Aleluia. A tua palavra me trouxe vida e o teu perfume me trouxe alegria. A tua trouxe alegria, a tua grandeza me inspira e me faz cantar a ti. A tua palavra me trouxe vida, o teu perfume me trouxe alegria. Tua grandeza me faz cantar. Pra onde iremos nós? Só Ele tem, só Tu tens as palavras de voz e cantar assim. Tu és o pão do céu, o Deus. Pega a sua voz, vamos cantar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me pra só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Teu nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado.
foi abençoado hoje nessa casa? Estamos nessa campanha de oração. Semana que vem não venha sozinho. Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas? Convide alguém, traga alguém, venha junto com alguém. Não perca o privilégio. É um privilégio ver vidas das pessoas que nós amamos sendo transformadas. Traga alguém, você vai ver a glória de Deus aqui. Esse lugar vai ficar pequeno em breve. Tem o segundo culto, vai encher também. Deus é bom. Amém? Vamos orar aqui para encerrar o nosso culto. Se você está chegando na igreja, quer começar um discipulado, o que é isso, pastor? Quer estudar mais da Bíblia, tá? Ah, não conheço ninguém. Nós temos os grupos pequenos, as células. Então procura alguém de verde, um pastor aqui, dá teu nome, a gente quer caminhar contigo, tá certo? Amém? Vamos orar aqui. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra revelada aqui hoje, pela tua presença. Como é bom sentir a tua presença, Pai. Eu quero pedir que aquilo que estudamos hoje nesta casa, que a palavra de Deus, ela frutifique nas nossas vidas, nos nossos corações, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe.